da faca de caça até o cabo no pequeno cérebro. Convulsivamente, Ista estremeceu e relaxou. Tensionou e relaxou vivamente, chicoteando e atacando com seu enorme corpo, mas já não estava mais consciente nem sensível. Ista estava morto, mas em seus espasmos finais poderia facilmente derrubar uma dúzia de macacos ou homens. Rapidamente, Tarzan agarrou Teeka e a arrastou do abraço frouxo, lançando-a ao chão, e então libertou o Balu e o jogou para sua mãe. Ainda assim, Ista se debatia, agarrada ao homem-macaco, mas após uma dúzia de tentativas, Tarzan conseguiu se soltar e saltar para o chão, fora do alcance das poderosas pancadas da serpente moribunda. Um círculo de macacos cercava a cena da batalha, mas no momento em que Tarzan se afastou com segurança do inimigo, eles se afastaram silenciosamente para retomar sua alimentação interrompida, e Teeka voltou com eles, aparentemente esquecida de tudo, exceto de seu Balu e do fato de que, quando a interrupção ocorreu, ela acabará de descobrir um ninho engenhosamente escondido contendo 3 ovos perfeitos. Tarzan, igualmente indiferente à batalha que havia terminado, apenas lançou um olhar de despedida para o corpo ainda contorcendo-se de Ista e se afastou em direção à pequena piscina que servia para fornecer água à tribo naquele ponto. Curiosamente, ele não deu o grito de vitória sobre o derrotado Ista. Por quê? Ele não poderia dizer, a não ser que para ele, Ista não era um animal. Ele diferia de alguma forma peculiar dos outros habitantes da selva. Tarzan só sabia que o odiava. Na piscina, Tarzan bebeu à vontade e deitou-se estendido sobre a grama macia sob a sombra de uma árvore. Sua mente voltou à batalha com Ista, a cobra. Parecia-lhe estranho que Teeka tivesse se colocado dentro das dobras do horrível monstro. Por que ela tinha feito isso? Por que, de fato, ele tinha feito? Teeka não pertencia a ele, nem o Balu de Teeka. Ambos eram de Taug. Então, por que ele havia feito aquela coisa? Ista não era alimento para ele quando estava morto. Parecia a Tarzan, agora que ele pensava no assunto, que não havia razão alguma no mundo para ele ter feito aquilo que fez, e de repente, ocorreu-lhe que ele agira quase involuntariamente, assim como agira ao libertar o velho Gomangani na noite anterior. O que o fez fazer tais coisas? Alguém mais poderoso do que ele deve obrigá-lo a agir às vezes. Todo-poderoso, pensou Tarzan. Os pequenos insetos dizem que Deus é todo-poderoso. Deve ser que Deus me fez fazer essas coisas, pois eu nunca as fiz por conta própria. Foi Deus quem fez Teeka atacar Ista. Teeka nunca se aproximaria de Ista por vontade própria. Foi Deus quem segurou minha faca longe da garganta do velho Gomangani. Deus realiza coisas estranhas, pois ele é todo-poderoso. Não posso vê-lo, mas sei que deve ser Deus quem faz essas coisas. Nenhum Mangani, nenhum Gomangani, nenhum Tarmangani poderia fazê-las. E as flores, quem as fez crescer? Ah, agora tudo estava explicado: as flores, as árvores, a lua, o sol, ele mesmo, toda criatura viva na selva, tudo foi feito por Deus do nada. E o que era Deus? Como Deus era? Daquilo ele não tinha concepção, mas tinha certeza de que tudo o que era bom vinha de Deus. Seu bom ato ao se abster de matar o pobre e indefeso velho Gomangani, o amor de Teeka que a lançara nos braços da morte, sua própria lealdade a Teeka que colocará sua vida em perigo para que ela pudesse viver. As flores e as árvores eram boas e belas. Deus as havia feito. Ele também fez as outras criaturas, para que cada uma tivesse alimento para viver. Ele havia feito Cheetah, a pantera, com seu belo pelo, e Numa, o leão, com sua cabeça nobre e sua juba desgrenhada. Ele havia feito Bara, o cervo, belo e gracioso. Sim, Tarzan havia encontrado Deus, e passou o dia inteiro atribuindo a ele todas as coisas boas e belas da natureza. Mas havia uma coisa que o perturbava. Ele não conseguia conciliar completamente isso com a sua concepção do Deus recém-descoberto. Quem fez esta? A serpente. Capítulo V. Tarzan e o Menino Negro. Tarzan dos Macacos estava sentado ao pé de uma grande árvore, trançando uma nova corda de capim. Ao seu lado jaziam os restos esfarrapados da antiga, rasgada e cortada pelos dentes e garras de Cheetah, a pantera. Apenas metade da corda original estava presente, o restante tendo sido levado pelo gato enfurecido enquanto ele saltava pela selva com o laço ainda ao redor de seu pescoço selvagem, e a ponta solta arrastando-se pelo subbosque. Tarzan sorriu ao lembrar da grande raiva de Cheetah, de seus esforços frenéticos para se livrar dos fios que o prendiam, de seus gritos estranhos que eram parte ódio, parte raiva, parte terror. Ele sorriu em retrospectiva com o desconforto de seu inimigo, e em antecipação de outro dia enquanto acrescentava uma trança extra à sua nova corda. Esta seria a corda mais forte e mais pesada que Tarzan dos Macacos já havia feito. Visões de Numa, o leão, lutando inutilmente em seu abraço, empolgavam o homem-macaco. Ele estava bastante satisfeito, pois suas mãos e sua mente estavam ocupadas.
Satisfeitos também estavam seus companheiros da tribo de Kershak, procurando por comida na clareira e nas árvores ao redor. Nenhum pensamento inquietante sobre o futuro pesava em suas mentes, e apenas ocasionalmente surgiam lembranças vagas do passado recente. Eles eram estimulados a uma espécie de contentamento brutal pelo delicioso trabalho de encher suas barrigas. Depois, eles dormiriam era a sua vida, e a apreciavam como apreciamos a nossa. Você e eu como Tarzan apreciava a dele. Possivelmente eles apreciaram o deles mais do que nós apreciamos o nosso, pois quem pode dizer que as feras da selva não cumprem melhor os propósitos para os quais foram criadas do que o homem com suas muitas excursões em campos estranhos e suas contravenções às leis da natureza? E o que dá maior contentamento e maior felicidade do que cumprir um destino? Enquanto Tarzan trabalhava, Gaza, o pequeno Balu de Teeka, brincava ao seu redor enquanto Teeka procurava alimento do lado oposto da clareira. Nem Teeka, a mãe, nem Talgo, o pai mal-humorado, tinham mais suspeitas sobre as intenções de Tarzan em relação ao seu primogênito. Acaso ele não havia enfrentado a morte para salvar Gazan das presas e garras de Sheta? Ele não acariciava e mimava o pequeno com um afeto tão grande quanto o que a própria Teeka demonstrava. Seus medos foram dissipados e Tarzan agora se via frequentemente no papel de babá de um pequeno antropóide, uma função que ele não considerava de forma alguma enfadonha, já que Gazan era uma fonte infalível de surpresas e diversão. Neste momento, o macaquinho estava desenvolvendo aquelas tendências arborícolas que lhe seriam de grande valia durante os anos de sua juventude, quando a fuga rápida para os terraços superiores era muito mais importante e valiosa do que seus músculos ainda pouco desenvolvidos e presas de luta não testadas. Recuando 15 ou 20 pés do tronco da árvore sob os galhos em que Tarzan trabalhava com sua corda, Gazan correu rapidamente para a frente, escalando ágil os ramos inferiores. Ali ficaria agachado por 1 ou 2 minutos, bastante orgulhoso de sua conquista. Depois desceria envamente ao chão e repetiria o feito. Às vezes, na verdade bastante frequentemente, pois ele era um macaco, sua atenção se distraía com outras coisas, um besouro, uma lagarta, um camundongo de campo minúsculo. E lá ia ele em perseguição. As lagartas ele sempre pegava, e às vezes os besouros, mas os camundongos de campo, nunca. Agora ele descobriu a ponta da corda na qual Tarzan estava trabalhando. Segurando-a com uma pequena mão, ele saltou para longe, como uma bola de borracha animada, arrancando-a da mão do homem macaco e correndo pelo clareira. Tarzan se levantou de um salto, e entrou em perseguição num instante, sem traço de raiva no rosto ou na voz enquanto chamava o travesso pequeno Balu para largar sua corda. Direto para sua mãe correu Gaza, e atrás dele vinha Tarzan. Teeka levantou os olhos de sua alimentação, e no primeiro instante em que percebeu que Gaza estava fugindo e que outro o perseguia, mostrou os dentes e arrepiou-se, mas quando viu que o perseguidor era Tarzan, voltou àquilo que estava ocupando sua atenção. Aos seus pés, o homem macaco alcançou o Balu, e embora o jovem gritasse e lutasse quando Tarzan o agarrou, Teeka apenas olhou casualmente em sua direção. Ela já não temia mais que algum mal acontecesse ao seu primogênito pelas mãos do homem macaco. Acaso ele não tinha salvado Gaza em 2 ocasiões? Recuperando sua corda, Tarzan voltou para sua árvore e retomou seu trabalho, mas a partir daí foi necessário vigiar cuidadosamente o Balu brincalhão, que agora tinha o costume de roubá-la sempre que achava que seu grande primo de pele lisa estava momentaneamente desprevenido. Mas mesmo com essa desvantagem, Tarzan finalmente completou a corda, uma arma longa e flexível, mais forte do que qualquer que ele já havia feito antes. O pedaço descartado de sua antiga ele deu a Gazan como um brinquedo, pois Tarzan tinha em mente instruir o Balu de Teeka com suas próprias ideias quando o jovem estivesse velho e forte o suficiente para se beneficiar de seus preceitos. No momento, a aptidão inata do pequeno macaco para a imitação seria suficiente para familiarizá-lo com os modos e armas de Tarzan, e assim o homem macaco balançou-se para dentro da selva, sua nova corda enrolada sobre um ombro, enquanto o pequeno Gazan pulava pela clareira arrastando a antiga atrás de si com alegria infantil. À medida que Tarzan viajava, dividindo sua busca por comida com a de uma presa suficientemente nobre para testar sua nova arma, sua mente frequentemente se voltava para Gaza. O homem macaco havia desenvolvido um profundo afeto pelo Balu de Teeka quase desde o início, em parte porque a criança pertencia a Teeka, seu primeiro amor, e em parte pelo próprio bem do pequeno macaco, e pelo desejo humano de Tarzan por alguma criatura inteligente sobre a qual pudesse despender aquelas afeições naturais da alma que são inerentes a todos os membros normais do gênero humano. Tarzan invejava Teeka. Era verdade que Gazan demonstrava uma considerável reciprocidade pelo carinho de Tarzan, chegando mesmo a preferi-lo ao seu próprio pai rabugento, mas, em momentos de dor ou terror, quando cansado ou com fome, o pequeno se voltava para Teeka.
Foi então que Tarzan se sentiu completamente sozinho no mundo e ansiava desesperadamente por alguém que se voltasse primeiro para ele em busca de socorro e proteção. Tal tinha Teca, Teca tinha Gaza, e quase todos os outros bois e vacas da tribo de Kershak tinham um ou mais para amar e por quem ser amado. Claro que Tarzan dificilmente conseguia formular o pensamento exatamente dessa forma, ele apenas sabia que desejava algo que lhe era negado, algo que parecia estar representado por aquelas relações que existiam entre Teca e seu Balu. E assim ele invejava Teca e ansiava por um Balu para si. Ele viu Shet, sua companheira, com sua pequena família de 3, e mais para o interior, rumo às colinas rochosas, onde se poderia se abrigar durante o calor do dia, na sombra densa de um matagal entrelaçado, próximo à face fria de uma rocha saliente. Tarzan havia encontrado a toca de Numa, o leão, e de Sabor, a leoa. Ali ele os observava com seus pequenos balos, criaturas brincalhonas, com manchas semelhantes às de um leopardo. E ele havia visto o jovem servo Combara, o veado, e Combuto, o rinoceronte, seu filhote desemgonçado. Cada uma das criaturas da selva tinha o seu próprio, exceto Tarzan. Isso deixou o homem símio triste ao pensar nisso, triste e solitário, mas logo o cheiro de caça limpou sua jovem mente de todas as outras considerações, enquanto ele, felinamente, rastejava para longe sobre um galho curvo acima da trilha de caça que levava ao antigo local de água das feras deste mundo selvagem. Quantas milhares de vezes este grande e velho galho havia se curvado à forma selvagem de algum caçador sanguinário nos longos anos em que espalhou seus ramos frondosos acima da trilha profunda da selva. Tarzan, o homem-macaco, Cheta, a pantera, Ista, a serpente, ele conhecia bem. Eles haviam desgastado a casca em sua superfície superior. Hoje era a Horta, o javali, quem descia em direção ao observador na velha árvore Horta, o javali, cujos presas formidáveis e temperamento diabólico o protegiam de todo, exceto dos maiores carnívoros mais ferozes ou mais famintos. Mas para Tarzan, carne era carne, nada que fosse comestível ou saboroso poderia passar despercebido ou intocado diante de um Tarzan com fome. Na fome, como na batalha, o homem-macaco superava em ferocidade os mais temíveis habitantes da selva. Ele não conhecia nem o medo nem a misericórdia, exceto em raras ocasiões quando alguma força estranha e inexplicável continha sua mão, uma força inexplicável para ele, talvez, devido à sua ignorância sobre sua própria origem e sobre todas as forças de humanitarismo e civilização que lhe eram heranças legítimas por causa dessa origem. Então hoje, em vez de conter sua mão até que uma refeição menos formidável chegasse até ele, Tarzan lançou sua nova corda ao redor do pescoço de Horta. O javali era um excelente teste para os fios ainda não experimentados. O javali furioso disparava para cá e para lá, mas cada vez a nova corda o mantinha firme onde Tarzan havia preso ao tronco da árvore acima do galho de onde a havia lançado. Enquanto Horta resfolegava em véstia, cortando o robusto patriarca da selva com suas poderosas presas até que a casca voasse em todas as direções, Tarzan caiu no chão atrás dele. Na mão do homem-fera estava a longa lâmina afiada que havia sido sua companheira constante desde aquele distante dia em que o acaso tinha direcionado sua ponta para o corpo de Bolgani, o gorila, e salvado o menino homem rasgado e sangrando daquilo que de outra forma teria sido a morte certa. Tarzan se aproximou de Horta, que agora se virou para encarar seu inimigo. Poderoso e musculoso como era o jovem gigante, ainda assim pareceria a maior loucura enfrentá-lo com uma criatura tão formidável quanto Horta, o javali, amado apenas com uma lâmina de caça estreita. Assim pareceria alguém que conhecesse pelo menos um pouco Horta e nada soubesse de Tarzan. Por um momento Horta ficou imóvel, de frente para o homem símio. Seus olhos maliciosos e fundos brilharam com raiva. Ele balançou a cabeça abaixada. Comedor de lama, zombou o homem símio, imerso em imundície. Até sua carne cheira mal, mas é suculenta e torna Tarzan forte. Hoje comerei seu coração, ó senhor das grandes presas, para que ele mantenha selvagem aquilo que bate contra minhas próprias costelas. Horta, sem entender nada do que Tarzan disse, ficou ainda assim enfurecido por isso. Ele via apenas um homem coisa nu, sem pelos, inútil, desafiando suas presas diminutas e músculos fracos contra sua própria selvageria indomável. E então avançou. Tarzan dos macacos esperou até que o golpe de uma presa maligna tivesse aberto sua coxa. Então ele se moveu apenas um pouquinho para o lado, mas tão rapidamente que o relâmpago era um preguiçoso em comparação. E enquanto se movia, abaixou-se, com toda a grande força de seu braço direito cravou a longa lâmina da faca de caça de seu pai diretamente no coração de Horta, o javali. Um salto rápido tirou da zona das agônias mortais da criatura, e um momento depois, o coração quente e gotejante de Horta estava em suas mãos. Com a fome saciada, Tarzan não procurou um lugar para descansar e dormir, como às vezes fazia, mas continuou pela selva mais à procura de aventura do que de comida.
pois hoje estava inquieto. E assim aconteceu que ele direcionou seus passos para a aldeia de Bonga, o chefe negro, cujo povo Tarzan havia provocado impiedosamente desde aquele dia em que Kulonga, o filho do chefe, matou Kala. Um rio serpenteia próximo à vila dos homens negros. Tarzan chegou ao lado dela um pouco abaixo da clareira onde ficam as cabanas de palha dos negros. A vida no rio era sempre fascinante para o homem macaco. Ele se divertia em assistir às travessuras desajeitadas de Duro, o hipopótamo, e se divertia em atormentar o crocodilo lento Gina enquanto ele se banhava ao sol. Além disso, havia Astes e o balos dos homens negros do Gomangani para assustar enquanto se agachavam à beira do rio, Astes com sua lavanderia escassa, o balos com seus brinquedos primitivos. Naquele dia, ele se deparou com uma mulher e seu filho mais adiante do que de costume ao longo do rio. A primeira estava procurando por um tipo de molusco que podia ser encontrado na lama próxima à margem do rio. Ela era uma jovem negra de cerca de 30 anos. Seus dentes eram limados em pontas afiadas, pois seu povo comia carne humana. Seu lábio inferior estava cortado para sustentar um pendente rudimentar de cobre, que ela usava há tantos anos que o lábio havia sido esticado a comprimentos prodigiosos, expondo os dentes e gengivas da mandíbula inferior. Seu nariz também estava cortado, e através do corte passava um espeto de madeira. Ornamentos de metal pendiam de suas orelhas, e sobre sua testa e bochechas, no queixo e na ponte do nariz havia tatuagens em cores agora suavizadas pelo tempo. Ela estava nua, exceto por um cinto de capim em torno da cintura. No conjunto, ela era muito bonita segundo sua própria avaliação e até mesmo na avaliação dos homens da tribo de Bonga. Embora pertencesse a outro povo, um troféu de guerra capturado ainda virgem por um dos guerreiros de Bonga. O filho dela era um menino de 10 anos, esguio, direito e para um negro, bonito. Tarzan observava os dois a partir do folhagem que os escondia, de um arbusto próximo. Ele estava prestes a saltar para a frente deles com um grito aterrorizante, para poder apreciar o espetáculo de seu pavor e sua fuga descontrolada, mas de repente um novo capricho o dominou. Aqui estava um balu feito da mesma forma que ele próprio fora feito. Claro que a pele deste era negra, mas e daí? Tarzan nunca tinha visto um homem branco. Tanto quanto sabia, ele era o único representante daquela estranha forma de vida na Terra. Um menino negro deveria ser um excelente balu para Tarzan, já que ele não tinha nenhum para si. Ele cuidaria dele com atenção, alimentaria-o bem, protegeria-o como somente Tarzan dos macacos poderia proteger o seu próprio, e lhe ensinaria, a partir de seu conhecimento meio humano, meio bestial, os segredos da selva, desde a vegetação em decomposição à superfície até os altos píncaros das varandas superiores da floresta. Tarzan desenrolou sua corda e sacudiu o laço. Os dois à sua frente, totalmente alheios à presença próxima daquela forma aterrorizante, continuavam ocupados na busca por marisco, mexendo na lama com pequenos gravetos. Tarzan saiu da selva atrás deles, sua corda-laço estava aberta no chão ao seu lado. Houve um rápido movimento do braço direito e o laço subiu graciosamente no ar, pairou por um instante sobre a cabeça do jovem desprevenido, e então se acomodou. Quando envolveu seu corpo abaixo dos ombros, Tarzan deu um puxão rápido que o apertou em torno dos braços do garoto, prendendo-os aos seus lados. Um grito de terror escapou dos lábios do rapaz, quando sua mãe se virou, assustada com seu grito. Viu-o sendo rapidamente arrastado em direção a um grande gigante branco que estava logo à sombra de uma árvore próxima, a poucos passos dela. Com um grito selvagem de terror e fúria, a mulher saltou destemidamente em direção ao homem macaco. Em sua expressão, Tarzan viu determinação e coragem que não recuariam nem diante da própria morte. Ela era muito horrível e assustadora mesmo quando seu rosto estava em repouso, mas, convulsionada pela paixão, sua expressão tornava-se aterradoramente diabólica. Até o homem macaco recuou, mas mais por repulsa do que por medo ele não conhecia, mordendo e chutando. Ele era o preto que ela chamava de Balu enquanto Tarzan o encaixava sob o braço e desaparecia entre os galhos pendendo baixo acima dele, exatamente quando a mãe enfurecida avançava para agarrá-lo e lutar contra ele. E enquanto ele se dissolvia na profundidade da selva com seu prêmio ainda lutando, meditava sobre as possibilidades que poderiam existir na destreza dos Gomangani caso eles fossem tão formidáveis quanto elas. Uma vez a uma distância segura da mãe saqueada e fora do alcance de seus gritos e ameaças, Tarzan parou para inspecionar seu prêmio, agora tão aterrorizado que havia cessado suas lutas e clamores. A criança assustada revirou os olhos com medo para seu captor, até que o branco brilhou todo ao redor da íris. Eu sou Tarzan, disse o homem macaco, na língua dos antropoides. Eu não vou te machucar. Você será o Balu de Tarzan. Tarzan vai te proteger. Ele vai te alimentar. O melhor da selva será para o Balu de Tarzan, pois Tarzan é um caçador poderoso. Ninguém precisa temer você, nem mesmo Numa, o leão,
pois Tarzan é um lutador poderoso. Ninguém é tão grande quanto Tarzan, filho de Kala. Não tenha medo. Mas a criança apenas choramingou e treinou, pois não entendia a língua dos grandes macacos, e a voz de Tarzan soava para ele como o latido e o rosnado de uma besta. Além disso, ele tinha ouvido histórias sobre esse mau deus branco da floresta. Era ele quem havia matado Kulunga e outros guerreiros de Bonga, o chefe. Era ele quem entrava na aldeia furtivamente, por magia, na escuridão da noite, para roubar flechas e veneno, e assustar mulheres, crianças e até os grandes guerreiros. Sem dúvida, esse deus perverso se alimentava de garotinhos. Será que sua mãe não havia dito isso quando ele se comportava mal e ameaçou entregá-lo ao deus branco da selva se não fosse bom? O pequeno Tibo Negro tremia como se estivesse com febre. Você está com frio, Golbubalu? Perguntou Tarzan, usando o equivalente símil de bebê negro na falta de um nome melhor. O sol está quente porque você estremece. Tibo não conseguia entender, mas ele chorava por sua mamãe e implorava ao grande deus branco para deixá-lo ir, prometendo sempre ser um bom garoto dali em diante se seu pedido fosse atendido. Tarzan balançou a cabeça. Ele não conseguia entender uma palavra. Isso nunca iria dar certo. Ele precisava ensinar Golbubalu uma linguagem que soasse como conversa. Para Tarzan, era bem certo que a fala de Golbubalu não era conversa alguma. Soava tão sem sentido quanto o tagarelar dos pássaros bobo. Seria melhor, pensou o homem macaco, rapidamente levá-lo à tribo de Kershak, onde ele ouviria os Mangari conversando entre si. Assim, e logo aprenderia uma forma inteligível de falar. Tarzan ergueu-se na ponta do galho oscilante onde havia parado, bem acima do chão, e fez um sinal para a criança segui-lo, mas Tibo apenas se agarrou com força ao tronco da árvore e chorou. Sendo um menino e africano nativo, ele, é claro, já havia escalado árvores muitas vezes antes, mas a ideia de sair correndo pela floresta, saltando de um galho para outro, como seu captor, para seu horror, havia feito quando levou Tibo da mãe, enchia seu coração infantil de terror. Tarzan suspirou. Seu balu recém-adquirido ainda tinha muito a aprender. Era comovente que um balu de seu tamanho e força fosse tão atrasado. Ele tentou persuadir Tibo a segui-lo, mas a criança não ousava. Então Tarzan o pegou e o carregou nas costas. Tibo não arranhava nem mordia mais. A fuga parecia impossível. Mesmo agora, se fosse colocado no chão, a chance, ele sabia, era remota de conseguir voltar à aldeia de Bonga, o chefe. Mesmo que conseguisse, havia os leões, as leopardos e as hienas, qualquer um dos quais, como Tibo bem sabia, era particularmente fã da carne de garotos negros pequenos. Até agora, o terrível deus branco da selva não lhe havia causado nenhum mal. Ele não podia esperar nem mesmo essa consideração dos horríveis devoradores de homens de olhos verdes. Seria, então, o menor de dois males deixar que o deus branco o levasse embora sem arranhar nem morder, como havia feito no início. Enquanto Tarzan balançava rapidamente entre as árvores, o pequeno Tibo fechou os olhos com terror em vez de olhar mais profundamente para os abismos assustadores abaixo. Nunca antes em toda a sua vida Tibo havia sentido tanto medo, mas, à medida que o gigante branco avançava com ele pela floresta, uma sensação inexplicável de segurança tomou conta da criança ao ver quão certeiros eram os saltos do homem macaco, quão infalível era seu aperto nos galhos balançantes que lhe davam apoio, e além disso, havia segurança nos terraços intermediários da floresta, muito acima do alcance dos temidos leões. E assim Tarzan chegou à clareira onde a tribo se alimentava, caindo entre eles com seu novo balu agarrado firmemente aos ombros. Ele estava praticamente no meio deles antes que Tibo avistasse uma das grandes formas peludas, ou antes que os macacos percebessem que Tarzan não estava sozinho. Quando viram o pequeno Gomangani empoleirado em suas costas, alguns deles avançaram curiosos, com os lábios levantados e semblante rosnante. Uma hora antes, o pequeno Tibo teria dito que conhecia as profundezas mais extremas do medo, mas agora, ao ver essas bestas assustadoras cercando, ele percebeu que tudo o que havia acontecido antes não era nada em comparação. Por que o grande gigante branco permanece ali tão despreocupado? Por que ele não fugia antes que esses horríveis homens-árvore peludos atacassem ambos e os despedaçassem? E então veio a Tibo uma lembrança entorpecedora. Não era outra senão a história que ele havia ouvido, passada de boca em boca, com medo, pelo povo de Bonga, o chefe, de que esse grande demônio branco da selva não era nada mais do que um macaco sem pelo, pois não havia sido visto na companhia deles. Tibo só podia olhar, horrorizado e de olhos arregalados, para os macacos que se aproximavam. Ele viu suas sobrancelhas protuberantes, seus grandes dentes e seus olhos malévolos. Notou seus poderosos músculos rolando sob suas peles desgrenhadas. Cada atitude e expressão deles era uma ameaça. Tarzan percebeu isso também. Ele colocou Tibo à sua frente. Este é o Golbubalu de Tarzan, disse ele. Não o machuque, ou Tarzan vai te matar.
e mostrou seus próprios dentes ao macaco mais próximo. É um Gomangani, respondeu o macaco. Deixe-me matá-lo. É um Gomangani. Os Gomangani são nossos inimigos. Deixe-me matá-lo. Vá embora. Rosnou Tarzan. Digo a você, Gunto, é o Balu de Tarzan. Vá embora ou Tarzan vai te matar. E o homem macaco deu um passo em direção ao macaco que avançava. O último se afastou, bastante rígido e altivo, à maneira de um cachorro que encontra outro, e é demasiado orgulhoso para lutar e demasiado medroso para virar as costas e correr. Em seguida veio Teeka, movida pela curiosidade. Ao seu lado pulava o pequeno Gaza. Eles estavam cheios de admiração como os outros, mas Teeka não mostrou os dentes. Tarzan viu isso e fez um sinal para que ela se aproximasse. Tarzan agora tem um Balu, disse ele. Ele e o Balu de Teeka podem brincar junto. É um Gomangani, respondeu Teeka. Ele vai matar meu Balu. Leve-o embora. Tarzan riu. Ele não poderia fazer mal ao Pamba. O rato, disse, é apenas um Balu pequeno e muito assustado. Deixe Gazan brincar com ele. Teeka ainda estava com medo, pois, com toda a sua grande ferocidade, os grandes antropóides são tímidos, mas, finalmente, assegurada pela sua grande confiança em Tarzan, ela empurrou Gaza em direção ao pequeno menino negro. O pequeno macaco, guiado pelo instinto, recuou em direção à sua mãe, mostrando seus pequenos dentes e gritando em uma mistura de medo e raiva. Tibu, também, não mostrou sinais de desejar uma aproximação maior com Gaza, então Tarzan desistiu de seus esforços por enquanto. Durante a semana que se seguiu, Tarzan encontrou seu tempo muito ocupado. Seu Balu era uma responsabilidade maior do que ele havia imaginado. Por um momento, ele não ousou deixá-lo sozinho, pois de toda a tribo, apenas Teeka poderia ser confiável para não matar o infeliz negro, se não fosse pela vigilância constante de Tarzan. Quando o homem macaco caçava, ele tinha que carregar Golbu Balu consigo. Era cansativo, e então o pequeno negro parecia tão estúpido e medroso para Tarzan. Estava completamente indefeso até mesmo contra as criaturas menores da selva. Tarzan se perguntava como ele havia sobrevivido até então. Ele tentou ensiná-la, e encontrou um raio de esperança no fato de que Golbu Balu havia dominado algumas palavras da linguagem dos antropóides, e que agora podia se agarrar a um galho alto sem gritar de medo, mas havia algo na criança que preocupava Tarzan. Ele frequentemente observava os negros dentro da vila. Ele tinha visto as crianças brincando, e sempre havia muitas risadas, mas o pequeno Golbu Balu nunca ria. Era verdade que o próprio Tarzan nunca ria. Às vezes sorria, com amargura, mas para rir era um estranho. O negro, no entanto, deveria ter rido, raciocinou o homem macaco. Era o caminho dos Gomangani. Além disso, ele percebeu que o pequeno frequentemente recusava comida e estava ficando mais magro a cada dia. Às vezes, ele surpreendia o garoto soluçando baixinho para si mesmo. Tarzan tentou confortá-lo, assim como a Ferozca havia confortado Tarzan quando o homem macaco ainda era um Balu, mas tudo em vão. Golbu Balu simplesmente não temia mais Tarzan e isso era tudo. Ele temia todos os outros seres vivos na selva. Ele temia os dias na selva com suas longas excursões pelos topos vertiginosos das árvores. Ele temia as noites na selva com seus leitos oscilantes e perigosos, muito acima do chão, e os grunhidos e tosses das grandes carnívoras que espreitavam por baixo dele. Tarzan não sabia o que fazer. Sua herança de sangue inglês tornava difícil até mesmo considerar a rendição de seu projeto, embora ele fosse forçado a admitir para si mesmo que seu Balu não era tudo o que ele esperava. Embora fosse fiel à sua tarefa autoimposta, e até tivesse chegado a gostar de Golbu Balu, ele não conseguia se enganar acreditando que sentia por ele aquele calor intenso de afeição apaixonada que Teeka demonstrava por Gazan, e que a mãe negra mostrava por Golbu Balu. O pequeno menino negro, que antes se encolhia de terror ao ver Tarzan, passou gradualmente a confiança e a admiração. Somente bondade ele havia recebido das mãos do grande deus Diabo Branco, mas ele tinha visto com que ferocidade seu gentil captor poderia lidar com os outros. Ele tinha visto o homem macaco saltar sobre um certo símio macho que persistia em tentar capturar e matar Golbu Balu. Ele tinha visto os fortes dentes brancos do homem macaco cravados no pescoço de seu adversário, e os enormes músculos tensionados na batalha. Ele tinha ouvido os rosnados e rugidos selvagens e bestiais do combate, e percebeu com um arrepio que não conseguia diferenciar aqueles do seu guardião dos do macaco peludo. Ele viu Tarzan derrubar um veado, exatamente como Numa, o leão, poderia ter feito, pulando em suas costas e prendendo suas presas no pescoço da criatura. Tibu estremeceu ao ver aquilo, mas também ficou empolgado, e pela primeira vez entrou em sua mente opaca e negra um desejo vago de imitar seu pai adotivo selvagem. Mas Tibu, o pequeno menino negro, não tinha a faísca divina que permitiu a Tarzan, o garoto branco, se beneficiar de seu treinamento nos caminhos da selva feroz. Na imaginação ele estava desejando,
e imaginação é apenas mais um nome para superinteligência. Imaginação é que constrói pontes, cidades e impérios. As bestas não o conhecem, os negros só um pouco, enquanto a um em cada 100.000 da raça dominante da Terra é dado como um presente do céu para que o homem não pereça da Terra. Enquanto Tarzan ponderava sobre seu problema em relação ao futuro de seu Balu, o destino estava se arranjando para tirar o assunto de suas mãos. Monmaia, a mãe de Tibu, tomada de tristeza pela perda de seu filho, havia consultado o curandeiro tribal, mas sem sucesso. O remédio que ele preparou não era bom remédio, pois embora Monmaia lhe tenha pago 2 bodes por ele, não trouxe Tibu de volta, nem mesmo indicou onde ela poderia procurá-lo com uma razoável certeza de encontrá-lo. Monmaia, sendo de temperamento culto, e de outro povo, tinha pouco respeito pelo curandeiro da tribo de seu marido, e assim, quando ele sugeriu que um pagamento adicional de mais 2 bodes gordos sem dúvida lhe permitiria fazer uma medicina mais forte, ela prontamente despejou sua língua afiada sobre ele, e com tanto efeito que ele ficou feliz em ir embora com seu rabo de zebra e seu pote de mágica. Quando ele se foi e Monmaia conseguiu, parcialmente, dominar sua raiva, ela se entregou ao pensamento, como tantas vezes fizera desde o rapto de seu Tibu, na esperança de, finalmente, descobrir algum meio viável de localizá-lo, ou ao menos de se assegurar sobre se ele estava vivo ou morto. Os negros sabiam que Tarzan não comia carne humana, pois ele havia matado mais de um deles, mas jamais provara a carne de qualquer um. Além disso, os corpos sempre haviam sido encontrados, às vezes caindo como se viessem do céu, para pousar no centro da aldeia. Como o corpo de Tibu não havia sido encontrado, Monmaia concluía que ele ainda vivia, mas onde? Foi então que lhe veio à mente uma lembrança de Bukawai, o impuro, que habitava uma caverna na encosta ao norte, e que era bem conhecido por abrigar demônios em seu covil maligno. Poucos, se é que havia algum, tinham a ousadia de visitar o velho Bukawai, primeiramente por medo de sua magia negra e dos 2 hienas que viviam com ele e eram comumente conhecidos por serem demônios disfarçados, e em segundo lugar por causa da doença repugnante que havia feito de Bukawai uma doença que lentamente consumia seu rosto. Agora era que Monmaia raciocinava astutamente que, se alguém pudesse saber o paradeiro de seu Tibu, seria Bukawai, que tinha uma convivência amistosa com deuses e demônios, já que um demônio ou um deus havia roubado seu bebê, mas mesmo seu grande amor materno estava seriamente exigido para encontrar coragem de enviá-lo para a negra selva em direção às colinas distantes e à morada estranha de Bukawai, o impuro, e seus demônios. O amor materno, entretanto, é uma das paixões humanas que se aproxima mais da dignidade de uma força irresistível. Ele impulsiona a carne fraca da mulher vulnerável a feitos de medida heroica. Monmaia não era nem fraca nem vulnerável fisicamente, mas ela era uma mulher, uma selvagem africana ignorante e supersticiosa. Ela acreditava em demônios, em magia negra e em feitiçaria. Para Monmaia, a selva era habitada por coisas muito mais aterrorizantes que leões e leopardos, coisas horríveis e sem nome que possuíam o poder de causar danos terríveis sob diversas formas inocentes. De um dos guerreiros da aldeia, que ela sabia ter uma vez tropeçado na toca de Bukawai, a mãe de Tibu aprendeu como poderia encontrá-la perto de uma nascente de água que surgia em um pequeno cânion rochoso entre 2 colinas, sendo a mais oriental facilmente reconhecível por causa de um enorme bloco de granito que descansava em sua cúpula. A colina ocidental era mais baixa que sua companheira e estava praticamente desprovida de vegetação, exceto por uma única árvore de mimosa que crescia um pouco abaixo de seu cume. Estas 2 colinas, assegurou-lhe o homem, podiam ser vistas a uma boa distância antes de ela alcançá-las e, juntas, formavam um excelente guia para o seu destino. Ele advertiu, entretanto, a abandonar uma aventura tão tola e perigosa, enfatizando aquilo que ela já bastante bem sabia, que se escapasse ilesa das mãos de Bukawai e de seus demônios, as chances eram de que não seria tão sortuda com os grandes carnívoros da selva pela qual teria de passar na ida e na volta. O guerreiro ainda foi até o marido de Monmaia, que, por sua vez, tendo pouca autoridade sobre a senhora astuta de sua escolha, foi até Bonga, o chefe. Este último convocou Monmaia, ameaçando-a com a punição mais severa caso se aventurasse em tal excursão profana. O interesse do velho chefe na questão devia-se unicamente àquela aliança milenar que existe entre igreja e Estado. O curandeiro local, conhecendo sua própria medicina melhor do que qualquer outro, era ciumento de todos os outros pretendentes a conquistas na arte negra. Há muito ouvirá falar do poder de Bukawai, e teme que, caso este tivesse sucesso em recuperar o filho perdido de Monmaia, grande parte do patrocínio tribal e das consequentes taxas fossem desviadas para o impuro. Como Bonga recebia, como chefe, uma certa proporção das taxas do feiticeiro, e não podia esperar nada de Bukawai, seu coração e sua alma estavam, naturalmente,
voltados para a igreja ortodoxa. Mas se Momaya podia encarar com coração intrépido uma excursão pela selva e uma visita à morada assombrada pelo medo de Bucaoi, não era provável que se deixasse dissuadir pelas ameaças de punição futura pelas mãos do velho Bonga, a quem ela secretamente desprezava. Ainda assim, ela parecia acatar suas ordens, retornando para sua cabana em silêncio. Ela teria preferido iniciar sua busca durante o dia, mas isso agora estava fora de questão, já que devia levar comida e algum tipo de arma, coisas que nunca poderia tirar da aldeia durante o dia sem ser submetida a perguntas curiosas que certamente chegariam imediatamente aos ouvidos de Bonga. Então Momaya esperou até a noite, e pouco antes de os portões da vila serem fechados, ela deslizou para a escuridão e para a selva. Estava muito assustada, mas avançou resolutamente em direção ao norte, e, embora parasse frequentemente para ouvir, ansiosamente, os grandes felinos que, ali, eram seu maior terror, continuou seu caminho firmemente por várias horas, até que um gemido baixo, um pouco à sua direita e atrás dela, a fez parar abruptamente. Com o coração palpitando, a mulher ficou parada, mal ousando respirar, e então, muito suavemente, mas inconfundível para seus ouvidos aguçados, veio o som sorrateiro de gravetos e capim sendo esmagados sob patas acolchoadas. Ao redor de Momaya cresciam as árvores gigantes da selva tropical, enfeitadas com cipós pendentes e musgos. Ela agarrou a árvore mais próxima e começou a escalar, como um macaco, em direção aos galhos acima. Enquanto fazia isso, houve uma súbita investida de um grande corpo atrás dela, um rugido ameaçador que fez a terra tremer, e algo colidiu com os próprios cipós aos quais ela se agarrava mais abaixo dela. Momaya se puxou para a segurança entre os galhos cheios de folhas e agradeceu a visão de futuro que a havia levado a levar consigo a orelha humana seca que pendia em um cordão ao redor do pescoço. Ela sempre soubera que aquela orelha era um bom remédio, fora dada a ela, quando menina, pelo curandeiro de sua própria tribo, e não tinha nada a ver com o pobre e fraco remédio do curandeiro de Bonga. A noite toda Momaya agarrou-se ao seu poleiro, pois embora o leão procurasse outras presas após pouco tempo, ela não ousava descer novamente na escuridão, com medo de encontrá-lo ou outro de sua espécie, mas ao amanhecer ela desceu e retomou seu caminho. Tarzan dos macacos, percebendo que seu Balu nunca deixava de demonstrar terror na presença dos macacos da tribo, e também que a maioria dos macacos adultos era uma ameaça constante à vida de Golbu Balu, de forma que Tarzan não ousava deixá-lo sozinho com eles, passou a caçar com o pequeno garoto negro cada vez mais longe das áreas de atuação dos antropoides. Pouco a pouco, suas ausências da tribo foram se tornando mais longas à medida que se afastava deles, até que, finalmente, se encontrou a uma distância maior ao norte do que jamais havia caçado antes, e com água, muitos animais para caçar e frutas, não sentia a menor vontade de retornar à tribo. O pequeno Golbu Balu dava sinais de um maior interesse pela vida, um interesse que variava em direta proporção à distância que ele estava dos macacos de Kershak. Agora ele trotava atrás de Tarzan quando o homem macaco ia ao chão, e nas árvores ele até se esforçava para seguir seu poderoso pai adotivo. O garoto ainda estava triste e solitário. Seu corpo pequeno e magro ficava cada vez mais magro desde que havia chegado entre os macacos, pois, embora, como jovem canibal, não fosse muito exigente quanto à alimentação, nem sempre lhe agradava digerir as coisas estranhas que despertavam o paladar dos epicuristas entre os macacos. Seus grandes olhos estavam realmente muito grandes agora, suas bochechas afundadas e cada costela de seu corpo emagrecido claramente visível para quem quer que se desse ao trabalho de contá-las. O terror constante, talvez, tinha tanto a ver com sua condição física quanto a alimentação inadequada. Tarzan notou a mudança e ficou preocupado. Ele esperava ver seu Balu crescer robusto e forte. Sua decepção foi grande. Em apenas um aspecto Golbu Balu parecia progredir, ele estava aprendendo rapidamente a língua dos macacos. Mesmo agora ele e Tarzan podiam conversar de maneira bastante satisfatória complementando a escassa fala dos macacos com gestos, mas, na maior parte, Golbu Balu permanece silencioso, exceto para responder às perguntas feitas a ele. Sua grande tristeza ainda era muito nova e muito pungente para ser deixada de lado, mesmo que momentaneamente. Ele sempre ansiou por Momaya rabugenta, horrível, repulsiva. Talvez ela teria sido para você ou para mim, mas para Tigo ela era mamãe, a personificação daquele único grande amor que não conhece egoísmo e que não se consome em suas próprias chamas. Enquanto os dois caçavam, ou melhor, enquanto Tarzan caçava e Golbu Balu o seguia em seu rastro, o homem macaco notava muitas coisas e refletia bastante. Uma vez, eles encontraram Sabor gemendo nas altas ervas. Ao redor dela brincavam duas pequenas bolas de pelo, mas seus olhos estavam voltados para uma que jazia entre suas grandes patas dianteiras e não brincava,
uma que nunca mais brincaria novamente. Tarzan compreendeu perfeitamente a angústia e o sofrimento da enorme mãe gata. Ele havia pensado em provocá-la. Foi para isso que ele havia se esgueirado silenciosamente entre as árvores até quase passar por cima dela. Mas algo segurou o homem macaco ao ver a leoa lamentando seu filhote morto. Com a aquisição de Gol Bubalu, Tarzan havia começado a perceber as responsabilidades e tristezas da paternidade, sem suas alegrias. Seu coração se compadeceu de Sabor de uma forma que talvez não tivesse acontecido algumas semanas antes. Enquanto a observava, surgiu diante dele, sem nenhum esforço, a visão de Momaia, o espeto atravessando o septo do nariz, o lábio inferior pendente balançando sob o peso que o puxava para baixo. Tarzan não viu sua feiura. Ele viu apenas a mesma angústia que era de Sabor, e estremeceu. Aquele estranho funcionamento da mente, que às vezes é chamado de associação de ideias, surgiu para Teeka e Gazan diante da visão mental do homem macaco. E se alguém viesse e levasse Gazan de Teeka? Tarzan emitiu um rosnado baixo e ominoso, como se Gazan fosse seu. Gol Bubalu olhou ao redor com apreensão, pensando que Tarzan havia avistado um inimigo. Sabor saltou de repente de pé, seus olhos verde-amarelos brilhando, sua cauda chicoteando enquanto levantava as orelhas, erguendo o focinho, farejou à procura de um perigo possível. Os dois filhotes, que estavam brincando, correram rapidamente para ela, permanecendo debaixo dela, esperam entre suas patas dianteiras, com as orelhas enormes em pé, suas cabecinhas inclinadas ora de um lado, ora de outro. Com um sacudir de seu choque negro, Tarzan se afastou e retomou sua caça em outra direção, mas durante todo o dia surgiam, um após outro, acima do limiar de sua mente objetiva, retratos da memória de Sabor, de Momaia e de Teeka, uma leoa, um canibal e uma macaca, mas, para o homem macaco, eles eram idênticos através da maternidade. Era meio-dia do terceiro dia quando Momaia avistou a caverna de Bukawai, o impuro. O velho curandeiro havia amado uma estrutura de galhos entrelaçados para fechar a entrada da caverna contra bestas predadoras. Agora isso estava de lado, e a caverna negra além bocejava, misteriosa e repulsiva. Momaia estremeceu como se fosse um vento frio da estação das chuvas. Nenhum sinal de vida aparecia ao redor da caverna. Ainda assim Momaia sentia aquela sensação estranha de olhos invisíveis a observando malignamente. Invamente ela estremeceu. Tentou forçar seus pés relutantes a avançar em direção à caverna, quando das suas profundezas surgiu um som estranho, que não era nem bestial nem humano, um som bizarro semelhante a uma risada sem alegria. Com um grito contido, Momaia se virou e fugiu para a selva. Por quase 100 metros ela correu antes de conseguir controlar seu terror, e então parou, ouvindo. Todo o seu esforço, todos os terrores e perigos pelos quais ela havia passado seriam em vão. Ela tentou se fortalecer para voltar à caverna, mas novamente o medo a dominou. Triste e desanimada, ela retornou lentamente pelo caminho de volta em direção à vila de Bonga. Seus ombros jovens agora estavam caídos, como os de uma velha que carrega um grande fado de muitos anos com suas dores e tristezas acumuladas, e ela caminhava com pés cansados e passo vacilante. A primavera da juventude havia se ido de Momaia. Por mais 100 metros, ela arrastou seu caminho cansado, seu cérebro meio paralisado pelo terror mudo e pelo sofrimento. E então veio-lhe à memória a lembrança de um bebezinho que mamava em seu peito, e de um menino magro que brincava, rindo, ao seu redor, e ambos eram Tibu. Seus ombros se endireitaram. Ela sacudiu a cabeça selvagem, e se voltou e caminhou com coragem de volta à boca da caverna de Bukawai, o impuro de Bukawai, o feiticeiro. Invamente, do interior da caverna, veio a risada horrível que não era risada. Desta vez, Momaia reconheceu o que era. O grito estranho de uma hiena. Ela não estremeceu mais, mas segurou sua lança pronta e chamou em voz alta Bukawai para sair. Em vez de Bukawai, apareceu a repulsiva cabeça de uma hiena. Momaia cutucou-a com sua lança, e a fera feia e carrancuda recuou com um rosnado furioso. Invamente Momaia chamou Bukawai pelo nome, e dessa vez veio uma resposta em tons murmurados, pouco mais humanos do que os da besta. Quem vem a Bukawai? Perguntou a voz. É Momaia, respondeu a mulher. Momaia da vila de Bonga, a chefe. O que você quer? Quero boa medicina. Uma medicina melhor do que a que o feiticeiro de Bonga pode fazer, respondeu Momaia. O grande deus branco da selva roubou meu Tibu, e quero uma medicina para trazê-lo de volta, ou para encontrar onde ele está escondido para que eu possa ir buscá-lo. Quem é Tibu? Perguntou Bukawai. Momaia contou a ele. O remédio de Bukawai é muito forte, disse a voz. 5 cabras e um novo esteira de dormir são escassos o suficiente em troca do remédio de Bukawai. 2 cabras são suficientes, disse Momaia, pois o espírito de barganha é forte nos corações dos negros. O prazer de pechinchar sobre o preço era uma isca suficientemente poderosa para atrair Bukawai até a entrada da caverna. Momaia ficou triste quando viu,
por não ter permanecido dentro. Há algumas coisas que são horríveis demais, repulsivas demais, horrendas demais para serem descritas. O rosto de Bukawai era uma dessas. Quando Momaya o viu, ela entendeu porque ele estava quase inarticulado. Ao lado dele estavam as duas hienas, que, segundo os rumores, eram suas únicas e constantes companheiras. Formavam um trio excelente, as criaturas mais repulsivas com o humano mais repulsivo. 5 cabras e um novo colchão, murmurou Bukawai. 2 cabras gordas e um colchão. Momaya aumentou sua oferta, mas Bukawai era obstinado. Ele insistiu nas 5 cabras e no colchão por cerca de meia hora, enquanto as hienas farejavam, rosnavam e riam de maneira horrível. Momaya estava determinada a dar tudo o que Bukawai pedisse se não conseguisse algo melhor, mas pechinchar é segunda natureza para os comerciantes negros. E, no final, isso a recompensou parcialmente, pois um acordo foi finalmente alcançado, incluindo 3 cabras gordas, um novo colchão e um pedaço de fio de cobre. Volte esta noite, disse Bukawai, quando a lua estiver a 2 horas no céu. Então farei o remédio forte que trará Tibo de volta para você. Traga consigo os 3 bodes gordos, o novo tapete de dormir e o pedaço de fio de cobre do comprimento do antebraço de um homem grande. Não posso trazê-los, disse Momaya. Você terá que vir buscá-los. Quando tiver restaurado Tibo para mim, terá todos eles na aldeia de Bonga. Bukawai balançou a cabeça. Não farei nenhum remédio, disse ele, até ter os bodes, o tapete e o fio de cobre. Momaya implorou e ameaçou, mas tudo em vão. Finalmente, ela se afastou e começou a caminhar pela selva em direção à aldeia de Bonga. Como ela conseguiria tirar da aldeia 3 cabras e um tapete de dormir e atravessar a selva até a caverna de Bukawai? Ela não sabia, mas estava completamente certa de que de alguma forma ela conseguiria ou morreria. Tibo precisava ser devolvido a ela. Tarzan, vindo preguiçosamente pela selva com o pequeno Gol Bubalu, captou o cheiro de Bara, o cervo. Tarzan ansiava pela carne de Bara. Nada agradava tanto ao seu paladar, mas perseguir Bara com Gol Bubalu aos seus calcanhares estava fora de questão. Então ele escondeu a criança na bifurcação de uma árvore onde a folhagem espessa ocultava da vista, e partiu rápida e silenciosamente pelo rastro de Bara. Tibo sozinho estava mais aterrorizado do que Tibo mesmo entre os macacos. Perigos reais e aparentes são menos desconcertantes do que aqueles que imaginamos, e apenas os deuses de seu povo sabiam quanto Tibo imaginava. Ele estava naquele esconderijo há pouco tempo quando ouviu algo se aproximando pela selva. Agachou-se mais próximo do galho sobre o qual estava deitado e risou para que Tarzan voltasse rapidamente. Seus olhos arregalados vasculharam a selva na direção da criatura que se movia. E se fosse uma onça que tinha sentido seu cheiro, ela estaria sobre ele em 1 minuto. Lágrimas quentes escorriam dos grandes olhos do pequeno Tibo. A cortina de folhagem da selva farfalhava bem perto. A coisa estava a apenas alguns passos de sua árvore. Seus olhos praticamente saltaram de seu rosto negro enquanto ele observava o aparecimento da temida criatura que logo apareceria com uma face rosnante entre as videiras e cipós. E então a cortina se abriu e uma mulher apareceu completamente à vista. Com um grito ofegante, Tibo caiu de seu poleiro e correu em direção a ela. De repente, Momaya recuou e levantou sua lança, mas um segundo depois a lançou de lado e segurou o corpo magro em seus fortes braços. Apertando-a contra si, ela chorava e ria ao mesmo tempo, e lágrimas quentes de alegria, misturadas com as lágrimas de Tibo, escorriam pela fenda entre seus seios nus. Perturbado pelo barulho tão próximo, surgiu de seu sono, em um arbusto próximo, o leão. Ele olhou através da vegetação entrelaçada e viu a mulher negra e seu filho. Lambe-a os beiços e mediu a distância entre eles e ele mesmo. Uma curta investida e um longo salto levariam até eles. Ele mexeu a ponta da cauda e suspirou. Uma brisa errante, rodopiando de repente na direção errada, trouxe o cheiro de Tarzan para as narinas sensíveis de Bara, o veado. Houve um tenso sobressalto dos músculos e o afufar das orelhas, uma corrida repentina, e a carne de Tarzan desapareceu. O homem macaco balançou a cabeça com raiva e voltou para o local onde havia deixado o Gol Bubalu. Ele se aproximou silenciosamente, como era seu costume. Antes de alcançar o local, ouviu sons estranhos, o som de uma mulher rindo e de uma mulher chorando, e os dois que pareciam vir de uma única garganta se misturavam com o soluço convulsivo de uma criança. Tarzan acelerou o passo, e quando Tarzan acelerava, apenas os pássaros e o vento iam mais rápido. E à medida que Tarzan se aproximava dos sons, ele ouviu outro, um suspiro profundo. Momaya não ouviu, nem Tibo, mas os ouvidos de Tarzan eram como os de Bara, o cervo. Ele ouviu o suspiro, e soube. Então soltou a pesada lança que pendia em suas costas. Mesmo enquanto se movia pelas copas das árvores,
com a mesma facilidade com que você ou eu poderíamos tirar um lenço do bolso enquanto caminhamos despreocupadamente por uma estrada tranquila no campo. Tarzan dos macacos pegou a lança de sua correia para que estivesse pronta para qualquer emergência. O leão não correu loucamente para atacar. Ele raciocinou vivamente, e a razão lhe disse que a presa já era sua. Então empurrou seu grande corpo através da folhagem e permaneceu observando sua refeição com olhos malignos e penetrantes. Momaya ouviu e gritou, puxando Tibo para mais perto do seu peito. Encontrar seu filho e perdê-lo, tudo em um instante. Ela ergueu sua lança, jogando a mão para trás do ombro. Numa rugiu e avançou lentamente. Momaya lançou sua arma. Ela raspou o ombro dourado, causando uma ferida de carne que despertou toda a terrível bestialidade do carnívoro. E o leão investiu. Momaya tentou fechar os olhos, mas não conseguiu. Ela viu a rapidez piscando da enorme morte que se aproximava. E então, viu outra coisa. Ela viu um homem branco, poderoso e nu, cair como se viesse dos céus no caminho do leão que avançava. Ela viu os músculos de um grande braço reluzirem à luz do sol equatorial enquanto ele filtrava, em manchas, através da folhagem acima. Ela viu uma pesada lança de caça voar pelo ar para encontrar o leão em pleno salto. Numa se ergueu sobre as patas traseiras, rugindo terrivelmente e golpeando a lança que se projetava em seu peito. Seus grandes golpes dobraram e torceram a arma. Tarzan, agachado e com a faca de caça na mão, circulava cautelosamente ao redor do felino enfurecido. Momaya, de olhos arregalados, permaneceu presa ao lugar, assistindo, fascinada. Em fúria súbita, Numa lançou-se em direção ao homem macaco, mas a criatura ágil escapou da investida desagitada, desviando-se rapidamente apenas para avançar sobre seu inimigo. 2 vezes a lâmina de caça brilhou no ar. 2 vezes caiu sobre as costas de Numa, já enfraquecido pelo ponto da lança tão próximo de seu coração. O segundo golpe da lâmina perfurou profundamente a espinha da fera, e com um último movimento convulsivo das patas dianteiras, na tentativa em vão de alcançar seu algoz, Numa caiu no chão, paralisado e morrendo. Bukawai, temeroso de perder qualquer recompensa, seguiu Momaya com a intenção de persuadi-la a se desfazer de seus adornos de cobre e ferro em troca de seu retorno com o preço da medicina para pagar, por assim dizer, por uma opção sobre seus serviços, como se paga uma taxa de retenção a um advogado, pois, como um advogado, Bukawai conhecia o valor de sua medicina e sabia que era bom receber o máximo possível adiantado. O curandeiro apareceu na cena enquanto Tarzan saltava para enfrentar o ataque do leão. Ele viu tudo e maravilhou-se, adivinhando imediatamente que aquele devia ser o estranho demônio branco a respeito do qual ouvirá rumores vaguzantes de Momaya via até ele. Momaya, agora que o leão já não podia mais feri-la ou a quem lhe era caro, olhou para Tarzan com um novo terror. Foi ele quem havia roubado seu Tibo. Sem dúvida, ele tentaria roubá-lo novamente. Momaya abraçou o menino bem junto a si. Estava determinada a morrer desta vez, em vez de permitir que Tibo fosse tirado dela novamente. Tarzan os observava em silêncio. A visão do menino se agarrando e soluçando junto à mãe despertou em seu peito selvagem uma melancólica solidão. Não havia ninguém que se agarrasse a Tarzan, que ansiava tanto pelo amor de alguém, de alguma coisa. Por fim, Tibo levantou o olhar, devido ao silêncio que se abatera sobre a selva, e viu Tarzan. Ele não recuou. Tarzan, ele disse, na língua dos grandes macacos da tribo de Kershak, não me leve de Momaya, minha mãe. Não me leve vivamente para a toca dos homens peludos das árvores, pois temo tal Bigunto e os outros. Deixe-me ficar com Momaya, ó Tarzan, Deus da selva. Deixe-me ficar com Momaya, minha mãe, e até o fim dos nossos dias nós te abençoaremos e colocaremos comida diante dos portões da vila de Bonga para que você nunca passe fome. Tarzan suspirou. Vá, ele disse, de volta à vila de Bonga, e Tarzan seguirá para garantir que nenhum mal te aconteça. Tibo traduziu as palavras para sua mãe, e os dois deram as costas ao homem macaco e começaram a caminhar rumo à casa. No coração de Momaya havia um grande medo e uma grande exultação, pois nunca antes ela havia caminhado com Deus, e nunca estivera tão feliz. Ela apertou o pequeno Tibo contra si, acariciando sua bochecha magra. Tarzan viu e suspirou novamente. Para Teca o Balu de Teca, disse ele em solilóquio, para Sabor Abalos, e para Gomangani fêmea, e para Bara, e para Manu, e até mesmo para Pamba, o rato, mas para Tarzan não pode haver nenhuma fêmea, nenhum Balu. Tarzan dos macacos é um homem, e é necessário que o homem ande sozinho. Bukawai os viu partir, e murmurou através de seu rosto podre, jurando um grande juramento de que ainda teria os 3 bodes gordos, o novo tapete de dormir e o pedaço de fio de cobre. Capítulo 6. O curandeiro procura vingança. Lord Greystoke estava caçando, ou para ser mais preciso, ele estava atirando em fazões em Shanstone. Lord Greystoke estava impecavelmente e apropriadamente vestido em cada mínimo detalhe.
Ele estava na moda. É certo que ele estava entre os atiradores da frente, não sendo considerado um caçador habilidoso, mas o que lhe faltava em habilidade ele mais do que compensava com a aparência. Ao final do dia, sem dúvida, ele teria muitos pássaros em seu crédito, pois ele tinha 2 armas e um carregador esperto, muito mais pássaros do que poderia comer em um ano, mesmo se estivesse com fome, o que não estava, pois acabará de se levantar da mesa de café da manhã. Os mexedores, eram 23 deles, todos com jalecos brancos, tinham acabado de espantar os pássaros para um pedaço de uze, e agora circulavam para o lado oposto para que pudessem empurrá-los em direção às armas. Lord Greystoke estava tão excitado quanto sempre permitia a si mesmo ficar. Havia uma euforia no esporte que não podia ser negada. Ele sentiu seu sangue pulsando pelas veias enquanto os mexedores se aproximavam cada vez mais das aves. De maneira vaga e estúpida, Lord Greystoke sentiu, como sempre sentia em ocasiões assim, que estava experimentando uma sensação um tanto parecida com uma regressão a um tipo pré-histórico, que o sangue de um antigo antepassado corria quente por ele, um antepassado peludo e meio nu que vivia da caça. E longe, em uma densa selva equatorial, outro Lord Greystoke, o verdadeiro Lord Greystoke, caçava. Pelos padrões que ele conhecia, ele também estava na moda, totalmente na moda, assim como o ancestral primitivo antes da primeira expulsão. O dia estava abafado, e a pele de leopardo havia sido deixada para trás. O verdadeiro Lord Greystoke não tinha 2 armas, com certeza, nem mesmo uma. Tampouco possuía um carregador esperto, mas possuía algo infinitamente mais eficaz do que armas, carregadores ou mesmo 23 auxiliares vestidos com jalecos brancos. Ele possuía apetite, uma habilidade incrível na mata e músculos que eram como molas de aço. Mais tarde naquele dia, na Inglaterra, um Lord Greystoke comeu abundantemente coisas que ele não matara, e bebeu outras que foram destampadas ao som de muito barulho. Ele passou os lábios com um guardanapo branco para remover os leves vestígios de sua refeição, completamente ignorante do fato de que era um impostor e que o verdadeiro dono de seu nobre título estava, naquele exato momento, terminando seu próprio jantar em uma África distante. No entanto, ele não estava usando o guardanapo branco. Em vez disso, passou a parte de trás de seu antebraço e mão-marrons pela boca e limpou os dedos ensanguentados nas coxas. Em seguida, moveu-se lentamente pela selva até o local de água, onde, de 4, bebeu como bebiam seus companheiros, os outros animais da selva. Enquanto saciava sua sede, outro habitante da floresta sombria se aproximou do riacho pelo caminho atrás dele. Era Numa, o leão, de corpo cor de areia e juba negra, carrancudo e sinistro, soltando rúgidos baixos e rouco. Tarzan dos macacos ouviu muito antes de ele estar à vista, mas o homem macaco continuou bebendo até se fartar. Então ele se levantou, lentamente, com a graça fácil de uma criatura dos bosques e toda a dignidade silenciosa que era seu direito de nascença. Numa parou ao ver o homem parado exatamente no local onde o rei beberia. Suas mandíbulas estavam entreabertas, e seus olhos cruéis brilhavam. Ele rosnou e avançou lentamente. O homem também rosnou, recuando lentamente para um lado, e observando não o rosto do leão, mas sua cauda. Caso ela começasse a se mover de um lado para o outro em rápidos e nervosos movimentos, seria bom ficar alerta. E se de repente se erguesse reta, firme e rígida, então poderia ser necessário preparar-se para lutar ou fugir, mas não fez nenhuma das duas coisas. Então Tarzan apenas recuou e o leão desceu e bebeu a menos de 15 metros de onde o homem estava parado. Amanhã eles poderiam estar se matando, mas hoje existia uma daquelas estranhas e inexplicáveis tréguas que frequentemente se vê entre os selvagens da selva. Antes que Numa terminasse de beber, Tarzan já havia retornado à floresta e estava balançando-se na direção da aldeia de Bonga, o chefe negro. Fazia pelo menos um mês desde que o homem macaco havia chamado os Gomangani. Não desde que ele devolvera o pequeno Tigo à sua mãe enlutada é que o capricho o havia tomado de fazê-lo. O incidente com o Balu adotado estava encerrado para Tarzan. Ele procurara encontrar algo sobre o qual pudesse derramar o mesmo afeto que Teca dedicava ao seu Balu, mas uma breve experiência com o pequeno garoto negro deixou bem claro para o homem macaco que tal sentimento não poderia existir entre eles. O fato de que, por algum tempo, ele tratara o pequeno negro como poderia ter tratado um verdadeiro filhote seu de maneira alguma alterar os sentimentos vingativos com os quais considerava os assassinos de Kala. Os Gomangani eram seus inimigos mortais, nem poderiam jamais ser outra coisa. Hoje ele esperava algum pequeno alívio da monotonia de sua existência na excitação que pudesse derivar de provocar os negros. Ainda não estava escuro quando ele chegou à vila e tomou seu lugar na grande árvore que se projetava sobre a paliçada. Lá de baixo veio um grande lamento vindo das profundezas de uma cabana próxima. O barulho caiu desagradavelmente sobre os ouvidos de Tarzan, era chocante e estridente. Ele não gostou, então decidiu se afastar por um tempo na esperança de que pudesse parar,
Mas, embora ele tenha ficado fora por algumas horas, o lamento ainda continuava quando ele voltou. Com a intenção de pôr um fim violento ao som irritante, Tarzan deslizou silenciosamente da árvore para as sombras abaixo, rastejando furtivamente e mantendo-se bem protegido pela cobertura de outras cabanas. Ele se aproximou daquela de onde surgiam os sons de lamentação. Uma fogueira queimava intensamente diante da porta, como queimava diante de outras portas na aldeia. Algumas mulheres agachavam-se ao redor, ocasionalmente acrescentando seus próprios uivos lamentosos aos do mestre artista lá dentro. O homem macaco sorriu lentamente enquanto pensava na consternação que seguiria ao salto rápido que o levaria entre as fêmeas e a plena luz do fogo. Então ele se lançaria na cabana durante a agitação, estrangularia o principal gritador e desapareceria na selva antes que os negros pudessem reunir seus nervos dispersos para um ataque. Muitas vezes Tarzan havia se comportado de maneira semelhante na aldeia de Bonga, o chefe. Suas aparições misteriosas e inesperadas sempre enchiam os peitos dos pobres negros supersticiosos com o pânico do terror. Nunca, parecia, eles